Reflexão do dia 30 de agosto de 2024, 21ª semana do Tempo Comum, sexta-feira. Santo do dia, São Fiacre, ou Fiacro, um eremita, ele que nasceu em uma família na Irlanda, considerando todas as vantagens deste mundo como simples escória. São Fiacre deixou a sua terra e amigos na flor da idade e, junto com alguns outros piedosos companheiros, navegou até a França em busca de um retiro no qual pudesse se dedicar a Deus, escondido do resto do mundo. Levava uma vida extremamente austera e apenas algumas necessidades ou chamado de caridade podia interromper os seus exercícios de oração e contemplação celestial. Muitos recorriam a ele em busca de conselho, os pobres em busca de alívio. Porém, seguindo uma inviolável regra entre os monges irlandeses, jamais permitiu que qualquer mulher adentrasse aos limites do eremitério. São Fiacre, rogai por nós, que as nossas orações também possam nos levar ao encontro de Deus, a exemplo do santo de hoje. Na primeira leitura, e nós vamos em 1 Coríntios, capítulo 1, de 17 a 25, a importância daquele que é escalado por Deus, né, para ser um orador, um pregador, um missionário, aquele que exerce seu apostolado. Então, a missão daqueles que são consagrados a Deus, a missão dos padres da igreja e de todos aqueles que são chamados para que seja anunciado o Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Nesse versículo 17, muitos queriam que o próprio Paulo batizasse. Então, ficava frustrado, ou cobrava, eu sou batizado porque eu sou de Paulo, porque foi Paulo que me batizou. Então ele está aqui relatando, ó, eu não fui enviado para batizar. Esse é um sacramento que pode ser realizado por outras pessoas entre vocês. Mas eu sou enviado para pregar a boa nova da salvação, porque o verdadeiro batismo vem de uma catequese, vem de um convencimento, vem de uma fé sólida na razão, né? Depois de que isso tudo foi questionado, esclarecido, a pessoa aceita Jesus. Aí ele continua no versículo 18, falando sobre a pregação, falando sobre a necessidade de evangelização profunda. A pregação a respeito da cruz é uma insensatez para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, ela é o poder de Deus. Então, a salvação do cristão passa pela cruz. Com efeito, está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o mestre da lei? Onde o questionador deste mundo? Acaso Deus não mostrou a insensatez da sabedoria do mundo? De fato, na manifestação da sabedoria de Deus, o mundo chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria. Por isso, Deus ouve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação. Então nós temos que usar todo o nosso recurso mesmo. A sabedoria demanda conhecimento, estudo. Eu não posso ter uma crendice em Jesus. Eu tenho que ter uma fé em Jesus. Então, crer é uma escada, né? Eu tenho fé,
Eu creio, é uma escada, mas quando eu aceito Jesus, quando eu entendo o fato de Jesus ter nascido entre nós, ter sido morto, crucificado, né? Morto, sepultado, e vai à mansão dos mortos, ressuscita. Quando eu entendo este plano de salvação, o meu batismo se consolida. Tem muitos católicos, tem muito católicos. O Brasil tem muito católicos. Mas é triste saber que apenas entre 8 e 10% dos católicos, vamos falar de Brasil, entendem realmente o que é ser católico, entende realmente o sacrifício de Jesus. O restante são católicos de pesquisa, né? Então é complicado, mas é isso que Paulo está falando. A sabedoria desse mundo pode nos levar ao conhecimento de Deus. Muitos chegaram a Deus pela sabedoria, né? E depois ele continua. Os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos, porque tem que realmente aprofundar-se no estudo, né, na graça, querer entender, buscar, participar de reuniões na igreja, de formações, para que você possa então entender. À medida que eu entendo e aceito e acolho, aí sim, meu batismo flora em mim com todos os dons e promessas batimais. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito em sensatez de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pedimos a Deus, então, né, que nos dê essa vontade de estudar a palavra de Deus, vontade de conhecer a Deus, né? Não ficar na superficialidade da vida, realmente ir para mares profundos e ter consciência da sua missão também como cidadão, cidadã, ter consciência de que eu sou um cristão também no trabalho, no trânsito, em casa, quando eu ando, quando eu caminho, quando eu corro, quando eu deito, quando eu me alimento, eu sou um cristão e eu tenho missão sempre de evangelizar. Então, que o Senhor derrame sobre nós o seu Espírito e que possamos, a exemplo de São Fiacro, nos entregar totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Amém. O responsório de hoje é o Salmo 32. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Então, para nós entendermos a bondade do Senhor, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, senão eu não vejo a bondade do Senhor. Eu vou querer culpar a Deus pelo menino que sofre, pelo idoso abandonado, eu vou querer cobrar Deus porque o acidente aconteceu, o avião caiu, porque o terremoto aconteceu, porque a chuva alagou, perdi tudo. Então eu vou querer culpar Deus, sempre culpando Deus na minha ignorância humana, sem entender os caminhos de Deus. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Somente aquele que vive na justiça do Senhor, somente aquele que compreende no Espírito Santo o que é o mundo, o que é o plano de salvação e o que interessa ao final das nossas vidas, vai entender que Deus é extremamente misericordioso, é infinitamente amor, né? Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Evangelho, Mateus, capítulo 25, de 1 a 13. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo.
As previdentes, porém, levaram vasilhinhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: O noivo está chegando! O noivo está chegando! Ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossa lâmpada estão se apagando. As prevenidas, as previdentes, responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, estamos aqui diante de uma tradição judaica, onde essas 10 jovens, né, elas se preparam para conduzir, para fazer a caminhada junto com o noivo. A noiva certamente estava lá esperando já o rapaz que ia chegar, mas são elas que conduzem, né? São elas que participam da festa, desta festa nupcial. Nesta festa nupcial, ser escolhida entre aquelas que entrariam, né, com o noivo, ou faria parte dessa procissão, é muito importante, porque colocaria essas moças em evidências, né? E os próprios convidados do noivo, ali talvez elas tivessem a oportunidade de conhecer alguém e ter um outro casamento para elas. Era uma oportunidade única na vida delas, assim, em termos de exposição, né? Diante de uma festa convidada e tudo mais, que ela poderia também encontrar o seu noivo. Mas traduzindo isso também para o plano de Deus, as noivas aqui, as 10 jovens, somos nós. Nós temos que ser providentes. O noivo está chegando, o noivo vai chegar e vai chegar numa hora onde muitos estarão cochilando. Cochilando o quê? Ou seja, no mundo, construindo, vendendo, comprando, casando e dando-se em casamento, mas no cochilo inocente, com criança ao sabor das ondas, irresponsavelmente vivendo as suas vidas, envelhecendo sem fruto nenhum, sem nada, sem acrescentar nada neste mundo. Horrível viver assim, e sinceramente, totalmente sem sentido uma vida dessa, acordar, trabalhar, dormir, comer, sinceramente, não tem sentido. No outro dia, a vida acorda como se fosse um robô, né? Como se fosse uma máquina, e não tem sentido espiritual nenhum esta vida, esse tipo de vida. São aquelas jovens que estão dormindo, são aquelas jovens imprevidentes, as noivas imprevidentes que estão ali ao sabor das ondas, irresponsavelmente vivendo neste mundo. Enquanto aquelas que são providentes, elas mantêm acesa a esperança, mantêm acesa a oportunidade. Elas sabem por que estão fazendo, o que é que elas estão esperando neste mundo noivo. Então, viver o batismo é esperar o noivo. Jesus há de voltar e julgar os vivos e os mortos. Ele subiu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. É crer na ressurreição. É crer que através da igreja nós vamos nos mantermos firmes, religados a Deus. É crer que eu posso evangelizar também, que eu posso participar, que eu posso construir o reino de Deus a partir das minhas atitudes. É entrar com o noivo, é não ficar de fora. O noivo está chegando, o Senhor há de julgar os vivos e os mortos. Agora, ficar de fora por ser imprudente e irresponsável, pior do que isso, é quando a porta se fecha e você olha para trás e ficou de fora seu filho, sua filha, seu neto, seu bisneto, sua bisneta. Por quê?
você teve a irresponsabilidade de deixar faltar luz para a sua casa, para a sua família, enquanto vive ao sabor das ondas, nos prazeres mundanos. Então é hora de chacoalhar, de acordar, porque o noivo vem e está chegando. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se É de Mim, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Seja você um anunciador da palavra de Deus. Multiplique em suas redes sociais este ensino, esta pregação, para que mais corações aceitem participar da núpcia do Senhor. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Faça parte desse projeto. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.